pertinho do livro psicografado por Chico Xavier, Jesus no Lar. Esse livro, cada capítulo é um momento vivido por Jesus junto com seus apóstolos na casa de Simão Pedro, quando eles se reuniam para fazer o Evangelho. No capítulo 24, os sinais da renovação, diz: ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver à porta dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear com o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitado não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundícia, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, levando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora. Em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate com os próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as conquistas das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Jesus, nessa sua fala, ele nos traz uma visão de um mundo feliz, um mundo perfeito, em que a caridade, a sabedoria e a paz estarão presentes na vida de todos. Atualmente, principalmente nessa pandemia, a gente vê o contrário. Quanto mais desespero, medo, brigas, às vezes sem motivo. As pessoas estão carregando
carregando fardos muito grandes. Elas convivem com o medo. E eu entendo que, segundo Jesus, a salvação que está escrita na Bíblia, em tantas frases do Evangelho, que todos nós procuramos e entendemos como felicidade, está na fé. A fé, segundo Dimas, é a medida de confiança que nós depositamos em Deus. Quando o desespero, que é um medo sem controle, se apossa de nós encontramos na fé uma projeção para o futuro. O que é isso? Quando a situação atual está tão difícil de ver, de entender e enxergar, a fé, ela projeta as nossas esperanças para frente, para dias melhores, com o entendimento de que nós não estamos sozinhos neste momento de sofrimento, mas que o futuro trará a todos coisas melhores, que a tormenta passa, que tudo fica bem. Essa confiança em Deus que nos traz o entendimento de que tudo passa. Muitas pessoas, principalmente agora neste momento, elas se questionam muito, né? Deus não está fazendo nada. Como é que está a organização do plano espiritual com tudo isso? Tem um livro, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele é o livro que nos traz uma paz muito grande ao entendermos um pouco mais sobre o Brasil. Quando, muito no passado, sem o Brasil ser descoberto ainda, as pessoas lutavam, guerreavam e matavam em nome de Jesus, deturpando o Evangelho com a sua ignorância. Os espíritos no plano espiritual encontravam um dilema muito grande, porque justo o Evangelho do Cristo, que era pura luz sobre a terra, estava em meio às trevas, na boca do homem e na espada. Então Jesus surgiu no planeta, retornou. E os anjos o procuraram, Ismael principalmente. Falaram: mestre, o teu evangelho não é mais aquele que o Senhor trouxe. As pessoas estão lutando em teu nome. Elas estão machucando os outros pela ignorância, provocando um ódio muito grande. Jesus, sempre sereno, entendeu que era necessária uma mudança. Então proporam ao mestre um recomeço em outro lugar. Levaram Jesus à América, ainda não povoada. Falaram: mestre, este lugar, ainda sem a presença tão marcante do homem, é diferente. Jesus, quando pisou aqui, começou a falar a eles sobre as maravilhas que este solo guardava. Mas eles ainda falaram: mestre, aqui ainda não é o lugar escolhido para o teu evangelho. Falaram: vamos um pouco mais adiante. E chegaram então ao solo que hoje é o território brasileiro. E o Cristo, sentindo as energias presentes no solo, a natureza, a presença tão viva de Deus, disse: aqui será então coração do mundo, a pátria do meu evangelho. Ele designou então o anjo Ismael para proteger essa terra. E começou então um processo para povoar este solo, com os indígenas que nós já sabemos da existência. Ele começou então, todos os espíritos que organizaram isso, começaram a trazer povos de fora. Primeiro foram os portugueses, que
quando a gente está na escola, a gente vê eles como inimigos. Nossa, eles vieram aqui, fizeram tantas coisas ruins. Mas por que Jesus os escolheu? Se era um povo tão bárbaro quando chegou, buscavam somente retirar do solo. Jesus escolheu, entre aspas, os ladrões, porque eles ainda eram o melhor povo. Porque os outros, os ingleses, quando chegaram ao território dos Estados Unidos, começaram a, entre aspas, desencarnar os índios, não sobrando quase nenhum, colocando ali uma guerra. Os portugueses chegaram e, devido a uma guerra que estava tendo também na Europa, depois de um tempo veio a família real, povoando e trazendo uma infraestrutura para o Brasil muito grande. Vindo então os escravos, que a gente também entende na história, um crime muito grande, a forma como eles chegaram, como foram tratados. Mas eles foram um povo que muito ajudou o Brasil, segundo Humberto de Campos, porque eles trouxeram trabalho. Com as suas mãos foram se construindo o Brasil que nós temos hoje. Depois de um tempo, com todos aqueles planos, retornaram a Jesus. Mestre, não está dando certo. Os escravos, os nossos irmãos, estão sofrendo demais na mão dos donos das terras. E a gente entende que mesmo diante dos planos de Deus, dos planos de Jesus, sempre há dificuldade pela ignorância do homem. Sempre há o mal que tenta deturpar esses planos, mas o Cristo, muito sereno, continuou o seu trabalho. Nós entendemos que aqui, na Terra, um planeta governado pelo Cristo, com um projeto muito bonito de Deus para o progresso de todos nós. E o Brasil, sendo o berço da fé, do Evangelho, começou a receber então os imigrantes. E assim a gente vê hoje que em qualquer cidade brasileira tem um pouco do mundo inteiro. Tem os sírios, os japoneses, os ingleses, os franceses. O Brasil se tornou então verdadeiramente o coração, unindo todos os polos do planeta. Hoje, nós temos o Espiritismo, trazido por missionários como o Dr. Bezerra de Menezes e apoiado principalmente por Chico Xavier, trazendo a todos a consolação e a paz. Eu quero que vocês entendam, assim como eu entendo, que com todos esses projetos, com esse trabalho de Jesus, que foi tão perfeito em pontos que nós encontramos defeitos, a gente vê os portugueses de uma forma, os imigrantes de outra, sempre de forma negativa, sendo que para o Cristo não era. Eles eram os menos piores, aqueles que poderiam contribuir para o seu trabalho, para que o Evangelho chegasse a todos. Neste momento atual, com tantas dúvidas em que está sendo apontado tantos defeitos, eu penso que, como a gente vê nesse livro, esses defeitos às vezes são instrumentos de Deus, instrumentos do Cristo para o nosso progresso. Há uma frase do Espírito Daniel, o nosso mentor, que diz que não há na vida pedras ou obstáculos do caminho, mas sempre degraus que nos elevam. Aquela dificuldade que a gente vê, o problema que surge, na verdade, vem para nos fazer crescer. E é com esse crescimento que nós vamos adquirindo capacidades para sermos felizes,
Porque a ignorância nos impede isso. Em um lar que há a paz, em um dia que está tudo tranquilo, a esposa está fazendo o seu trabalho, o marido descansando, as crianças brincando, aquele que não tem a paz não vai ter a felicidade, porque logo vai encontrar um defeito na comida, as crianças estão gritando demais, o marido não ajuda, e aí falta a felicidade, porque não entende as coisas boas, não consegue enxergar, e isso é ignorância. E Jesus, nesse texto que eu li, propõe a todos uma visão de um futuro na Terra que existirá sim, embora vá demorar um pouco, perfeito, de felicidade. Mas não é essa felicidade que nós já temos, que vem pela paz. É a felicidade plena, a felicidade concreta, que se dá de dentro de nós, em uma conexão única com Deus. É aquela felicidade aliada ao companheirismo, ao amor entre os irmãos, aliada à tecnologia que ajudará muito a vida das pessoas, aliada à ciência, à medicina, à fé e à filosofia. Aquela felicidade que irá surgir de todos os campos, porque nós não teremos dúvidas sobre a vida, porque a fé nos sustentará isso, e a razão dará todo o apoio. Uma felicidade que nós ainda não temos contato, pelo menos aqui na Terra, porque nós ainda somos irmãos que precisam crescer um pouco. Infelizmente, esse crescimento ainda surge de uma maneira dolorosa. Eu não vou apontar aqui provas que cada um passa para a evolução. Eu quero que a gente entenda, nessa pequena reflexão de hoje, que nós podemos vencer a tudo, porque as provas são passageiras. Elas vêm para que nós possamos enxergar a vida. É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montando peça por peça até que se termine e a gente consiga enxergar o todo da figura. A nossa vida espiritual, a nossa evolução moral, ela é assim. Nós passamos por provações que nós normalmente enxergamos como problemas, dores e dificuldades. E assim a gente cresce, a gente produz, nós passamos a entender a vida de uma forma diferente. Vocês podem pensar, vocês que são mais velhos, um pouquinho são mais velhos que eu, como vocês eram quando eram jovens, um pouco imaturos, sem muito entendimento, mas as dificuldades da vida trouxeram a todos muita sabedoria, força para suportar as coisas. A nossa evolução espiritual ela é assim também. As dificuldades enfrentadas nos fortalecem. O que não vai apagar a dor do momento, os planos às vezes destruídos, as incertezas. Mas eu acredito que com todos esses planos de Jesus, desde a época da colonização do Brasil, nós podemos ter esperança de um futuro melhor. Porque mesmo quando as pessoas encarnadas viam o caos e o desespero, Jesus estava agindo junto com os espíritos, seus espíritos auxiliares, para que em meio àquele caos surgisse o bem. E assim foi feito. Nós vemos o Brasil hoje como o país da caridade. Se a gente vai em outro país, a gente estranha na hora. Tem certos países que não há gentileza. As pessoas andam na rua sem se olhar nos olhos.
Eu e o Rodrigo, não sei se o Rodrigo tem, a gente estava conversando há uns dias atrás que as cidades mais grandes, né, que as pessoas não se cumprimentam, já em Neves Paulista é diferente. Se você não cumprimentar um senhor, uma senhora na rua, meu Deus, eles te condenam até a terceira encarnação para frente. Mas a gente entende que ainda é um pouco mais tranquilo, é um pouco melhor a convivência, porque o país que nós vivemos hoje é um país com fronteiras abertas, sempre pronto para receber aqueles que precisam dele. A gente questiona muito, né, os imigrantes, mas eu sempre penso que são irmãos que estão retornando, são irmãos que estão sendo acolhidos, porque o Brasil é um país de Jesus, é um país em que ele escolheu para colocar o seu evangelho, e assim ele é. As pessoas, não vou considerar tanto os jovens, mas os adultos, as pessoas mais maduras, todos conhecem pelo menos um trecho do Evangelho do Cristo. Todo mundo conhece o Pai Nosso. Todo mundo tem fé. A gente vai desconsiderar os que são ateus de outras religiões, mas a questão é que nós temos fé. Quando acontece uma situação na internet pública, como a gente viu do Paulo Gustavo, eu acho que foi até a madrasta dele que falou que ele fez o Brasil orar. O Brasil se reuniu em orações. Isso é muito bonito. Ver que no povo brasileiro está implantado a esperança, a fé, mesmo que às vezes seja válida. Então, eu acredito que há sim motivos para termos esperanças no futuro. Porque tudo vem dando certo, segundo os planos de Deus. Porque a gente tem um costume, né, de quando quer uma coisa que é na hora, quer que seja feito para ontem. Mas Deus não é assim. Deus criou a paciência, então a gente já imagina como é. Ele espera, ele entende o tempo de cada filho para a evolução, para amadurecer. E é por isso que a gente não pode cobrar muito medidas tão drásticas e rápidas na vida, porque não vai acontecer. Nosso problema nem sempre se resolve de um dia para o outro, mas se resolve no momento certo, no momento em que Deus escolheu essa pandemia, que eu não sei quando vai passar. A minha mãe me pergunta todos os dias se os espíritos falaram alguma coisa, se alguém falou alguma data de quando vai acabar essa pandemia. E eles não falam. Eu acredito que os espíritos mais evoluídos tenham sim uma estimativa, mas nós não temos. O que nos acalma e tranquiliza um pouco é saber que vai passar. E é desse conhecimento que esse livro do Humberto de Campos nos traz, que mesmo diante do caos, tudo sempre deu certo, tudo sempre aconteceu como Jesus desejava, mesmo com todos os impedimentos e limitações. Nós temos que ter fé neste momento, porque o Cristo, mesmo há 2000 anos, reunindo-se com os seus apóstolos, trouxe essa mensagem sobre um futuro melhor, um futuro de paz para todos. E é esse futuro que ele tinha certeza que iria chegar. E que às vezes, nessa situação atual, a gente duvida um pouco. Mas nós também temos que fazer a nossa parte na vida. Nem sempre é deixar que a espiritualidade resolva. Deixar que Deus tome uma decisão por nós. Há uma frase do Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: é saber que Deus vai vir até nós, mas que às vezes precisamos ir de encontro até Ele. Vai ter coisas em nossa vida que a gente vai precisar fazer para contribuir com Cristo, com o progresso
para preencher a nossa felicidade. A gente sabe que a caridade faz bem. A gente sabe que o estudo nos prepara para todas as situações. Nós sabemos disso. Nós temos as nossas mãos na internet. A gente encontra o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, até vídeos de Jesus falando. Nós sabemos onde encontrar amparo, onde encontrar alívio. E a gente vai atrás, não estou dizendo que não. Eu sei que as pessoas procuram, que as pessoas leem, mas é entender e saber adaptar em sua vida. Porque não basta ter fé no momento da oração antes de dormir. É ter fé o dia inteiro. É trazer isso para a vida. É confiar que tudo passa, que as situações são passageiras. A gente não precisa nutrir o estresse de uma maneira tão grande que a gente chega a gritar com o outro, encolerizado. Isso tem acontecido muito. Eu não estou me colocando fora disso, que eu também não tenho um pingo de evolução, mas a gente tem que entender que, embora essas pulsões, esse instinto que surja, de ir brigar, tentar estar sempre certo, que todos nós temos, que ainda infelizmente é parte de nós, a gente tem que se conter um pouco. Tem que entender. Respeitar a opinião alheia é muito difícil, principalmente na questão política. A gente não consegue entender o outro. Por que o outro pensa diferente da gente? E a gente arruma briga, discute. Eu penso que em meio a tantas pessoas, vamos considerar a gente que está aqui no salão, todos nós temos opiniões diferentes sobre muitas situações da vida, e assim tem que ser. Porque quando eu estou falando aqui, se todos vocês concordarem com o que eu estou falando sempre, vai ter alguma coisa errada. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem um olhar sobre a própria fé, sobre Jesus, sobre o Evangelho, que pode estar certo. E assim tem que ser, a gente tem que pensar, tem que raciocinar diante da vida. Não é só viver, é entender essa vivência, é auxiliar o progresso da humanidade. Eu estou estudando há mais ou menos 1 ano e meio na faculdade a criança. E é um tema complicado até de falar em palestras, porque nós vemos, todos nós temos contato com uma criança ou um adolescente, como está difícil hoje em dia. Tirando a minha irmã, eu acho que não há um adolescente ou uma criança aqui hoje no centro. Não tem estudo para essas crianças. Elas não têm fé. Os jovens de hoje em dia não têm religião. Quando eu terminei o colegial, há uns 2 anos, eu lembro que nos últimos dias de aula, a gente estava num debate sobre religião, sempre surge entre as pessoas, e eu lembro de escutar de muitos amigos que eles não tinham religião. Porque simplesmente quando eles chegavam na que os pais tinham, com questões, com opiniões, eles não encontravam respostas. E que era tão monótono que eles não ligavam. Que eles frequentavam na infância porque eram obrigados, mas não aprenderam a encontrar em Deus um amparo. E infelizmente esses jovens vão encontrar na vida um sofrimento muito grande, porque sem a fé é como se faltasse uma perna para caminhar. A gente não tem apoio, a gente se desespera, e isso é muito triste. É triste pensar que as crianças de hoje em dia
conhecem todos os aplicativos de um celular, passam o dia inteiro atirando no videogame, mas se você perguntar para uma quem foi Jesus, muitas não vão saber responder. E aí? E quando essa criança crescer, tiver que se deparar com a vida, com as dificuldades, que não aconteça, mas se acontecer, com a desencarnação de um filho muito amado, onde estará a fé? A fé que vem apoiado todos vocês. A fé que é amiga e companheira das mães enlutadas, dos pais, dos irmãos. O que eu quero propor, o que eu estou entendendo com esses meus estudos, é que educar um filho, embora eu não tenha, mas eu estude muito sobre isso, é muito difícil. E eu não tiro mérito de nenhum pai ou mãe, porque eu entendo que é difícil conciliar a educação, o trabalho, o lar. Mas essas crianças que nós temos contato, que são nossos filhos, netos, sobrinhos, elas precisam entender o que é fé. Porque se vocês querem dar a essas crianças um presente, uma bênção que nunca irá as abandonar na vida e que elas sempre poderão contar, é o entendimento e a fé sobre Deus. Porque lhes será útil em qualquer situação. Nós vemos na internet os jovens, quando chegam na época do vestibular, o desespero que é. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de prestar um Enem. Eu, infelizmente, já. Não é uma coisa muito tranquila. Mas eu lembro de sair no primeiro dia, que foi um dia terrível, e ver gente, jovens, que tinham tudo para estar feliz, para estar brincando, se divertindo, voltando para casa, sentados na calçada, chorando, desesperados. Sem um amparo, sem uma esperança, sem um pingo de fé. Porque naquele momento eles são testados. E eu tenho certeza de que quando eles chegaram em casa, eles foram amparados pelos familiares, pelos pais. Porque eu tenho fé que foram. Mas aí está. Ele foi amparado pelo outro, mas em momento algum, ele fez isso por ele mesmo. Eu lembro de sentar na cadeira e eu ver que eu era a única fazendo uma prece para dar tudo certo. Porque eu rezo assim, para dar tudo certo, gente. Eu pensei até na hora se algum espírito podia soprar uma resposta, se eu podia psicografar a redação, mas não deu certo. Tive que fazer sozinha. Nenhum quis me ajudar. Mas é muito triste isso. Ver que o futuro do nosso planeta, os nossos futuros pais, porque eles serão, nós iremos e precisaremos reencarnar, e serão eles a nos receber, não tem encontrado amparo em Deus. É como eu disse hoje, não tem uma criança na evangelização aqui, embora a porta esteja aberta. Tem um bebezinho, né, Bruno? Tem um bebezinho dormindo. Mas tá ouvindo, tenho certeza. Tá desdobrado. Mas a gente tem que entender que nós somos preceptores. É a palavra mais correta. A gente vai mostrar o caminho. A gente vai mostrar para eles o que é fé. Tirar deles esse desespero, porque os espíritos que estão reencarnando desde o ano 2000, segundo Emmanuel, são diferentes. A gente vê que os jovens de hoje são um pouco mais sensíveis, são mais inteligentes, mais gentis, mas eles ainda precisam
ser ensinados. Eles precisam que a gente mostre para eles um caminho, que a gente ensine sobre Jesus. Embora isso tudo esteja dentro deles, a gente precisa mostrar de novo, para que tudo isso que já está dentro deles saia. O que vem sendo muito difícil. Se nós queremos que esse mundo que o Cristo nos propôs, que disse aos apóstolos, seja real e que chegue o mais rápido possível, nós temos a responsabilidade de contribuir com isso. Nós temos o nosso papel, embora não seja nem um pouco fácil realizá-lo. Tem tantas coisas na vida que parecem ser mais importantes, a gente tem que fazer ela mais rápido e deixa o resto para pensar depois. E pode ser assim, desde que a gente faça, desde que nós possamos entender um pouco e fazer isso com alegria, porque nós seremos os semeadores, colocando a semente no solo, fazendo germinar nessas mentes juvenis, nessas crianças, deixando ali uma bênção muito grande. Chico Xavier sempre foi rodeado por pessoas, sempre muito querido e procurado, porque ele era puro amor. E em momento algum ele deixou de ensinar. Às vezes mediunizado e às vezes falando do próprio coração. Mas ele ensinava. Ele tirava um tempo para falar com o idoso, o adulto e a criança. Porque ele entendia que através dele as pessoas tinham contato com Deus. As pessoas viam nele uma ponte que os ligava. É como vocês veem hoje, e eu também vejo, com o Newton, por exemplo. A gente pode rezar o dia inteiro, mas é mandar um WhatsApp falando, olha, está acontecendo isso e isso. É como se a gente tivesse falado para Jesus. E ele já soubesse o que fazer. Porque a gente vê nessas pessoas uma ponte mesmo. É como se a gente digitasse no celular e chamasse, ligasse para o número de Deus. E isso não está errado, eu também faço. Mas é importante entendermos que nós podemos ser essas pessoas também para outros. Nem sempre sendo portadores do Evangelho da Fé, de uma maneira tão grandiosa como foi Chico Xavier, mas como professores ou auxiliares do desenvolvimento e do progresso desses pequenos seres que contam com a gente. Nós somos diretamente responsáveis emocionalmente, fisicamente, psicologicamente sobre as pessoas que convivem com a gente. Embora a gente não queira aceitar, a gente é. As nossas palavras surtem um efeito, as nossas ações muito mais. E manter a boa convivência nem sempre é fácil. A gente sabe que a gente chega em casa, tá tão bravo com uma coisa que aconteceu no trabalho, no dia a dia, que a gente estoura, né, praticamente. E a gente é responsável por aquele que está recebendo tudo isso, porque ele não merecia naquela situação. É natural acontecer? É. Mas aí entra o entendimento. O entendimento de pedir o perdão. O entendimento de buscar corrigir as nossas ações. Eu sei que eu falando tudo isso, fica complicado pensar na vida, né? Porque é tanta coisa para mudar, tanta coisa para fazer, a gente fica até cansado de pensar. A gente não precisa evoluir amanhã, dar um salto evolutivo pensando que daqui 50 anos
a gente vai estar curando alguém com a nossa mediunidade. Não. O nosso papel é sermos bons pais, bons filhos, bons amigos, bons irmãos. Sermos pessoas que querem fazer o bem e que temos uma responsabilidade com a nossa alegria, com a nossa felicidade. É só isso. Sejamos bons para nós, principalmente, e para os outros também. Busquemos a alegria e saibamos que sempre iremos a encontrar na fé. Sempre iremos a encontrar em Deus. Porque Deus é aquele farol que em uma noite muito escura, sem estrelas e sem a presença da lua, porque as nuvens a cobrem, que vem com aquela luz e ilumina tudo. Ilumina o nosso caminho de volta para casa. Ilumina a nossa vida. Nós possamos entender que a nossa vida vai melhorar, que tudo vai passar, porque Jesus planejou tudo isso. E que nós possamos, através da fé, ter a compreensão de que nós podemos crescer, de que nós podemos encontrar em Deus um alívio e de que nós possamos ser o alívio de muitas pessoas. Fazendo isso da melhor maneira que pudermos e nos responsabilizando pelo progresso daqueles que convivem com a gente, nos responsabilizando pela nossa felicidade e pela paz de muitos outros. Eu sei que não é fácil, mas é o ideal que o Cristo nos traz. É algo que, se tentarmos fazer em pequenos passos, um dia nós conseguiremos. E eu digo nós porque eu me enquadro nisso, porque é uma questão de progresso. E eu, como vocês, estou caminhando para isso. Iremos caminhar todos juntos, até que essa promessa que o Cristo nos fez se cumpra. Que a felicidade seja plena, concreta e igual para todos. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.